Fala pessoal, começando o primeiro KMcast da KM Sistemas. Meu nome é Alisson, sou responsável aqui pelo setor de análise e também pelo financeiro. E hoje eu estou aqui com o Gil para apresentar esse KMcast também, Gil. Fala pessoal, tudo bem? Eu sou o Gil, trabalho na KM há mais de 4 anos, E hoje eu cuido da parte do QA, que são os testes de todas as nossas ferramentas, e também responsável pelo marketing. E hoje eu estou aqui com o Alisson, nesse novo projeto nosso que é o KMcast. Legal. E para começar o nosso primeiro KMcast, nada menos provável do que convidar o nosso cofundador, nosso diretor, Carlos Carol. Seja bem-vindo, Carol. Aqui a gente só chama de Carol, eu acho que ele vai explicar por quê também. Então, seja bem-vindo. Tá certo, obrigado. É um prazer enorme para mim, não só de estar aqui, mas também de poder estar fazendo parte aí da nossa empresa, esse projeto, grande projeto. Parabéns a vocês pela ideia, pela iniciativa. E estou aqui, representando o Marcos também, que não pôde estar aqui, mas hoje eu estou aqui para falar um pouquinho da história da KM e trazer um pouquinho mais do que foi a KM nesses 20 anos que a gente viveu até agora, Você falou do Carlos Carol aí, o nome... Fala um pouquinho pra gente, Vamos começar com as perguntas, Meu nome era Carol até 18 anos. Quando eu fiz 18 anos, eu coloquei o Carlos na frente, Acho que todo mundo deve imaginar o porquê aí. O tal do Carol hoje no Brasil, Carol é um nome feminino, Mas Carol significa Carlos em polonês e era o nome do nosso Papa João Paulo II, Karol Wojtyła. E quando ele chegou no Brasil pela primeira vez, em 1980, ele pousou em Curitiba e eu nasci bem nesse dia. Aí, em homenagem a ele, meus pais eram muito católicos, Minha mãe ainda meu pai já é falecido, mas minha mãe ainda é muito católica, então em homenagem ao Papa, meu nome foi colocado de Carol Gerolomo, E aí, com 18 anos, eu coloquei o Carlos na frente, mas todo mundo me conhece por Carol, não só aqui, mas em todos os lugares da minha vida particular, social, é Carol. Então como vocês já sabem, fiquem à vontade para me chamar de Carol aí. No começo eu até estranhava, eu acho que o pessoal também às vezes vai estranhar a gente chamando aqui você de Carol, Mas depois acostuma, eu acho que hoje a hora que fala Carol a gente já até sabe quem que é. Já sabe quem que é. Mas vamos lá. Bom, Carol, também fala um pouquinho sobre você, Quem é o Carol, Tirando a parte da KM aí, quem é o Carol? Vamos lá, então. Carol é um ex-gordinho, vamos dizer assim, Falando um pouquinho da vida profissional, trabalhei como tapeceiro de carro, acho que poucos conhecem isso. Além de trabalhar com meu pai lá atrás, com 12, 13 anos, minha vida profissional começou bem cedo. Eu ajudava meu pai trabalhava na construção civil. Então, ajudei ele bastante tempo como servente pedreiro. Depois fui trabalhar numa tapeçaria de carro. Trabalhei na tapeçaria de carro. Depois puxei muamba do Paraguai. Minha irmã montou uma loja em 99. Quando foi a febre dos 1,99 lá, eu fui trabalhar de ajudante dela lá. Então, puxei muita muamba do Paraguai. E com 18 anos ali, eu me formei na área de sistemas. Fiz um curso técnico e fui convidado a trabalhar na Fujiwara Calçados. Era uma empresa aqui da cidade, da família Fujiwara, que até hoje a gente tem negócio com eles, tinha uma parceria aí de longa data. E eu trabalhei com eles lá 6 anos da minha vida como responsável pela área de TI lá, Trabalhava junto com o Marcos, que é meu sócio hoje também, trabalhou lá. Então a gente trabalhou cuidando do sistema deles. Aí em 2004 saímos da Fujiwara, a Fujiwara foi vendida por um grupo, e eu tive a opção de continuar ou sair, mas resolvi sair para montar a KM. Então, profissionalmente, também desde 2004, comecei oficialmente em 2005, porque 2004 foi um processo de montagem, a gente não tinha o CNPJ ainda, da KM. Então, como profissional, esse é o Carol, 20 anos aí trabalhando, lidando com a KM Sistemas. E como pessoa, sou casado, tenho 2 filhos, o Gabriel e o Giovanni, um de 17 e um de 9 anos. E não é esse Giovanni. 8 anos, não é esse Giovanni. Sou casado com a Ângela, minha esposa, é professora. E de hobby, assim como minha vida pessoal, eu sou escoteiro, Há 30 anos, 32 anos faço parte do movimento escoteiro e hoje atuo como voluntário aí, nesse movimento aí que
atua diretamente com os jovens, né? Então, nas minhas horas vagas e nos meus tempos livres aí, inclusive que a KM ajuda a proporcionar bastante tempo livre para correr atrás do escotismo ali, digamos assim. Hoje estou como diretor de métodos educativos da região escoteira do Paraná, né? Então, faço parte aí a nível de Paraná do movimento escoteiro. Então, do Carol é isso aí. Gosto bastante de churrasco, gosto de festar, né? Cerveja, chopp, mas sou muito família e sempre com os meus filhos e com a minha esposa junto, né? Eu acho isso aí muito importante. Legal demais. Bom, e a gente tem aqui também a foto da primeira sede da KM, né? Queria que você falasse um pouquinho como foi. Né? Isso foi lá em 2004, né? Quando a gente saiu da Fujiwara. Eu e o Alex Mazaron, a gente optou por construir a KM e nós não tínhamos um lugar físico para trabalhar. Então, aquela casinha lá no fundo era a casa da minha irmã, era uma edícula onde ela morava, e na frente tinha essa casa de madeira aí que ficava como um depósito, com coisas dela. E eu precisei da casa, ela me emprestou, então o nosso primeiro escritório foi esse aí, uma casinha de madeira, mas graças a Deus foi por um tempo bem curto aí, 6 meses, 7 meses no máximo, a gente já conseguiu sair e alugamos um lugar próprio e tal, e a KM já começou a evoluir. Nessa época a gente não tinha nada para entregar, né? Começamos a construir nosso produto do zero e um software para ele começar a ter um corpo ele leva mais de 1 ano. Então nesse período aí eu trabalhava das 8 às 6 da tarde como técnico de hardware, para poder entrar dinheiro, para poder manter a nossa vida financeira, né? Que era um dinheiro que entrava rápido, então instalando cabo de rede, cansei de subir naqueles forros do Colégio São José, um colégio aqui de Apucarana, passar cabo de rede, fazer cabo de rede, dar manutenção em computadores, dar manutenção em tudo quanto é coisa, enquanto o Alex ficava trabalhando forte ali, fazendo a parte de sistema. Daí 6 horas eu vinha para cá e nós ficávamos todo dia praticamente até 10 horas da noite aí. Aí depois o Marcelo também, o outro sócio nosso, entrou, veio nos ajudar nesse processo de criação do sistema aí. E a gente trabalhou nisso aí fortemente quase 1 ano, 1 ano e meio, até que a gente conseguiu ter os primeiros clientes. Na verdade, nosso primeiro cliente mesmo foi a Betel Confecções aqui de Apucarana. Já não, é uma empresa que já não existe mais, né? Os proprietários delas, até acho que se não me engano, foram embora do país, né? Tiveram outras oportunidades aí. Foi um site, a gente fez um site em HTML na época ainda, programado em bloco de notas, então assim, era bem, né, a gente era programador de sistema, eu tinha feito toda a parte hoje é o back-end, né, do sistema da Fujiwara, que era um sistema online, não era site, era o sistema online, onde entrava pedidos e tal, isso lá atrás, né, 20 e poucos anos atrás, já tínhamos os primeiros e-commerces ali em PHP, e um pouquinho de HTML. Com esse conhecimento, e não tinha hoje IA e muito menos, não tinha Google e nem IA para ajudar a gente, era no braço, né? Então, construímos isso aí para poder entrar recursos para a gente conseguir se manter até que a empresa começasse a ter os primeiros clientes na área de sistema aí mesmo. Beleza. Legal. Carol, tem saudade desse tempo, foi bom. Sofrido, mas valeu a pena. Carol, voltando um pouco, né, no começo da KM, da onde que veio a inspiração, o desejo em criar sua empresa, em criar um produto, um negócio? Onde que veio? Na verdade, assim, não foi muito por vontade própria, não, né? Igual eu falei, era um ex-gordinho, pesava 155 quilos na época que eu saí da Fujiwara. Eu sempre fui uma pessoa muito ansiosa e muito imediatista. Tudo tinha que acontecer na hora. Então eu não conseguia lidar de uma forma tranquila com os problemas que o dia a dia gerava pra gente dentro do mercado de trabalho aí da área de TI. Todo mundo da área de TI sabe bem que isso é bem corrido, bem... Né? Se a gente não souber e não tiver um controle emocional, a gente acaba... Né? Hoje é os burnout da vida aí, né? Naquela época não tinha isso. Era louco mesmo, a gente era chamado de louco mesmo, né? A turma do TI era os loucos. Então, assim, eu tive problema de saúde e o médico falou, ou você muda de vida ou você vai morrer, literalmente, com todas as palavras, né? Aí onde eu optei, falei, não, eu preciso... E dentro da Fujiwara eu sabia que isso não ia acontecer, né? E não era nem culpa da empresa, era eu mesmo sendo... Né? Eu precisava ter um choque de realidade para que acontecesse. Então, saí da Fujiwara, a partir daí, para montar a minha empresa, eu já queria, sempre fui empreendedor, sempre tive vontade de ter meu próprio negócio, sempre tive vontade de fazer as coisas, né, caminharem para mim mesmo. Então, a partir daí, juntou a fome com a vontade de comer e a coragem. Eu não tinha filho, não tinha
não tinha uma estrutura familiar para dar sustentação, e por outro lado tinha estrutura familiar de pai e mãe que falaram, ó, você vai, né? Eu quando comecei a estudar, o dinheiro que eu ganhava era exatamente para pagar o valor do colégio, né? Eu me formei no curso técnico, era um curso particular, então assim, eu ganhava exatamente o que eu gastava no colégio, então eu sempre vivi muito com pouco, né? Não saía, não era um cara de festar, não tinha muito gastos pessoais assim. Então eu falei, não, eu vou arriscar agora porque eu tô novo ainda, é o momento de arriscar e oportunizar. E daí veio a vontade. E aí a Fujiwara foi vendida, o médico falando que eu tinha que mudar de profissão, para continuar a Fujiwara teria que mudar de cidade, teria que mudar para Lins. Né? Surgiu uma proposta para isso e na época optei por não ir e começar algo novo, algo diferente. Ainda bem que eu fiz essa escolha aí, né? Digamos assim. E nessa época aí, vocês já começaram com a tela de PCP? Que no caso é hoje praticamente o nosso carro-chefe. Quando foi que começou essa inspiração? Na verdade, assim, o sistema da Fujiwara é um sistema muito grande, muito complexo, né? E ele já tinha uma tela de programação, uma tela de PCP, ele já tinha muita ferramenta ali dentro, né? O software era muito bem desenvolvido para a época, assim, a gente tinha uma tecnologia sempre de ponta lá, era muito legal. E só que de confecção, diretamente ligada, a gente não conhecia nada, eu tinha bem conhecimento da indústria de transformação, né? A minha parte era comercial e produção diretamente ligada, então eu tinha um conhecimento legal da área de PCP, como funcionava, toda a logística de um PCP. E achava que aquilo ali ia ser simples de implementar na confecção. Né? E aí fomos criando uma estrutura para trabalhar nisso, mas a hora que a gente se deparou com os primeiros clientes, né, eu acho que até o nosso primeiro cliente mesmo foi a Kicker, né? A Kicker do Sato, né? É a pessoa aí que nos abriu as portas, nos oportunizou bastante coisa. A Kyodai também, outra empresa que nos abriu as portas, nos oportunizou trabalhar ali dentro. A Milano, né? Foram os nossos primeiros clientes ali, né? Uhum. Kyodai, Milano, Kicker e Bonelli, né? Eram digamos aí, os 4 maiores bonés de Apucarana, a gente conseguiu. E eu sempre gostei muito de tacar a mão na massa, de entender o processo de dentro para fora. Então eu fui para dentro dessas confecções. Eu literalmente pegava meu notebookzinho, saía de manhã, não usávamos a nossa estruturinha ali, e ia para dentro dessas empresas. E essas empresas a gente entendi, trabalhei, vivi o PCP de uma confecção ali dentro para entender como ele funcionava antes de começar a pensar e desenvolver essa tela de PCP. Queria também lembrar aqui de uma pessoa que foi muito importante, muito decisiva para nós, que foi o Célio da Digitron Eletrônica. O Célio foi um cara que nos ajudou muito, né? Que trabalhava de hardware lá. Acho que é importante ressaltar que ele fez parte da história da KM, e realmente assim fez a diferença para nós, que ele nos ajudou muito, financiou para nós muitas vezes produto, equipamento, peças que a gente vendia para os clientes, recebia em 3, 4 vezes, e ele vendia para nós no crédito ali, sem ter o dinheiro na mão para comprar, confiou na gente lá no começo, e depois a gente ia pagando para ele conforme a gente ia recebendo, tá? Então assim, ele fez muita diferença para nós, e ele já tinha acesso a essas empresas, né? Ele era o responsável de hardware dessas empresas. Então, por meio dele, a gente teve a oportunidade de entrar, falar do nosso trabalho, criar essa proposta, e esses empresários confiaram na gente, e aí começamos a desenvolver. E tinha o Sato, né, da Kicker, que era ele falava assim, ó, olha, eu tenho uma tela, tem uma planilha, ele chamava a planilha X-bolinha. Ele falava assim, eu quero uma coisa mais simples, que a gente criou algo lá extremamente tecnológico, extremamente com 1 milhão de campos, que tinha todas as informações do mundo necessárias dentro de uma única tela ali para eles. Ele falava, ó, isso aqui a gente não usa, eu não consigo usar isso aqui. Eu quero meu relatório, que é o relatório X-bolinha, X-bolinha. Daí um dia eu fui lá na sala dele, sentei e falei, deixa eu ver o teu relatório X-bolinha. Todo dia de manhã, eles imprimiam, era uma planilha de Excel literalmente, onde tinha o nome do cliente, o número do pedido, a quantidade de peças que ele tinha que produzir e todos os setores dele. E ele de manhã botava toda a equipe dele em pé, dentro da sala, nem sentava e falava assim, ó, setor de corte, pedido tal, fez, X. Setor de corte, pedido tal, entrou ontem para mim, ele fazia uma bolinha. Entrou esse entrou ontem, ele fazia bolinha nos que tinha entrado. E os que já tinham saído no outro dia, ele fazia um X dentro da bolinha. Então ele chamava de relatório X-bolinha. Então por quê? Porque ele batia o olho na planilha, era um Kanban que ele tinha criado lá, chamado relatório X-bolinha, onde você via a planilha toda desenhada,
e ele fazia um X e uma bolinha. A bolinha porque estava dentro e o X que entrou. E hoje, se você olhar a nossa tela de PCP, ele é o relatório X bolinha puro ali, né? Eu tenho o cliente, tenho o pedido, tenho os setores, e eu pinto de verdinho quando está dentro. Claro que não é a bolinha, não é o X, é mais moderno, mais visual, né? Então eu consigo, em bater o olho, eu já sei que o que está verdinho é o que está dentro, o que está branquinho é o que não está. Se tiver atrasado, ele pinta de vermelho. E se tiver concluído, ele pinta de amarelinho, né? Um amarelinho bem clarinho. Então é o X bolinha, é o verdinho e amarelinho que a gente chama hoje. Então, a ideia da tela de PCP, sim, um embasamento muito forte do que a gente tinha na Fujiwara. Mas ela foi criada na prática, no uso, no dia a dia de alguém que precisava viver a confecção de forma muito rápida. Então essas 4 empresas aí foram nossa escola, né? A gente trabalhou dentro delas, ficava lá fazendo junto com eles o acompanhamento para entender o processo de produção, o custo, como que eles faziam o custo, como que eles chegavam no custo do produto, como que eles controlavam a matéria-prima, como que eles entendiam o processo da confecção, para a gente poder criar e chegar ao nosso tema onde ele está hoje. Então quando a gente fala aqui de alguém que entende confecção para alguém que viveu a confecção, é porque a KM ela viveu a confecção lá dentro, literalmente falando. É isso aí. Eu lembro que às vezes você comenta as histórias, né, dessa época. Eu lembro que você comenta que vocês tinham um veículo, né, que era a Bizinha 100. Nossa, essa aí foi muito no comecinho lá também, né? A gente, como eu Ia trabalhei... pra longe ou não com ela? Eu trabalhei com a família Fujiwara, quando a gente saiu, mas o software lá ainda ficou rodando nos curtumes deles ali, né? Então a gente prestava serviço para poder entrar uma verba extra durante o dia, fazia algumas horas de serviço. Quando eles tinham algum problema no sistema que rodava lá quando a gente era funcionário, a gente ia lá dar assistência. E eu e o Alex fomos muitas vezes naquele contorno lá, na rodovia, cheio de carro, caminhão passando, e nós em 2 naquela Bizinha. Aí eu com 155 quilos, né? Na frente e o Alex atrás, né? Sobrava isso aqui do banco pra ele sentar, mas ele vinha ali, né? Penduradinho, mas era bonitinho. Os notebook do lado, e nós 2 ia lá, pra tudo quanto é lado, aí atender cliente com as bizinhas. A nossa bizinha era uma bizinha verde, era uma C100 daquelas verdes. Olha, foi nem uma nem 2 vezes, né? Foi mais de 1 ano aí até a gente conseguir. Porque até tinha carro, né? Eu tinha carro, o Alex tinha um carro, mas a gente não tinha dinheiro para abastecer. Então a gente ia de bis porque era mais econômico. Literalmente a gente ia de bis porque era mais econômico, né? Então eu fazia atendimento de hardware, era com a bis, para lá e para cá, para conseguir sobrar um pouquinho no final do mês lá. O Alex tinha filhos, tal, tinha 2 filhos, né? Eu não era casado na época, mas o Alex tinha 2 filhos ali. E a prioridade sempre era dele, né? Primeiro ele tirava o salário ali para sustentar os filhos, e quando sobrava a gente pegava alguma coisa. Quando não sobrava, fui vivendo das reservas aí que eu fiz durante o tempo que eu trabalhei lá na Fujiwara. É o começo, né? O começo é... E depois vocês vieram a ter outras sedes também, Sim, né? tivemos várias. Fomos depois atrás antes dessa aí, a gente foi em 3 lugares diferentes, né? Nós fomos atrás do Itaú ali, num prédio que tem atrás do Banco Itaú. Mas com 3 meses lá, a gente foi roubado e roubaram 5 notebooks nossos. Perdão, roubaram 3 notebooks e o nosso servidor, 4 máquinas, né? E uma maquininha pequenininha lá que era do nosso... Nessa época a gente já estava trabalhando, já tinha um funcionário que ajudava na parte de hardware e tal. Mas daí levaram os nossos notebooks e a gente teve que fazer empréstimo. Daí minha mãe e meu pai, nesse momento, salvaram a gente, né? Eles emprestaram dinheiro sem cobrar juros, sem nada, e a gente conseguiu comprar os notebooks de novo. Recuperar de novo. Comprar e começar do zero, né? A nossa sorte é que a gente tinha o backup de todo o trabalho, porque como eles levaram o servidor e todos os notebooks, na verdade nós tivemos muita sorte porque ficou uma bolsa com os pendrives dentro, porque se eles levam a bolsa do notebook, a gente não teria nem o código-fonte, nós teríamos perdido 2 anos praticamente de 1 ano e 4 meses de desenvolvimento, assim, realmente foi uns dias difíceis que passamos lá. Depois fomos pro edifício Paraty, onde ficamos quase 1 ano lá no edifício Paraty, e de repente escutamos um estralo. Aquele gritaria, saindo da corrente de dentro da sala, evacuaram o prédio tá caindo, o prédio tá caindo. Eu tava nessa. Você já tava, né, Adson, nessa daí. E na verdade foi o piso que dilatou. O piso dilatou na nossa sala. Um prédio 12 andares, a nossa sala deu problema. O piso dilatou, explodiu tudo, estourou tudo, mas estourou o piso inteiro, assim, do nada. Foi um dia muito quente, um calor infernal. E só nesse andar? Só na nossa sala comercial que explodiu tudo. Aí lá ficou praticamente 3 dias interditado sem a gente poder subir o prédio inteiro.
Até vir a Defesa Civil de Londrina fazer um estudo, entender que realmente foi só a dilatação. Aí liberou o prédio, aí nós tivemos que sair, porque não dava para reformar com a gente ali dentro. Aí nós fomos para uma outra sede lá perto da Caramuru, né? Ficamos lá 1 ano e 4 meses, mais ou menos. Depois a gente veio para essa aqui, que era em frente ao plantão, eram 2 andares, né? Era uma sede extremamente grande. Mas tinha um monte de quarto, era uma casa adaptada, né? Onde a gente ficou numa casa adaptada. Ficamos bastante tempo aí, mas era muito separado as coisas. A gente não conseguia ter o espírito que a gente queria de estar próximo, né? E daí no final de 2024, é isso? 21, né? No final de 2021, perdão. No final de 2021, agosto de 2021, a gente teve uma separação de sociedade. O meu sócio Marcelo foi procurar outras oportunidades de negócio, e daí ficou eu e o Marcos, né? Que estamos aí até hoje, mas a gente optou por deixar essa sede aí e vir para a sede atual. Acho que tem uma foto da sede atual aí, né? A gente trouxe daí. Ela era muito grande, a outra? O prédio era muito grande, mas era mal distribuído. Então você não tinha uma estrutura para conseguir fazer o que a gente precisava, entendeu? Era grande e ao mesmo tempo apertado. Tinha muitos quartos, mas aí como é que você separa os setores ali? O mesmo setor tendo que colocar mais gente, então tinha setores que o quarto estava lá com 5, 6 pessoas bem apertado, e outro setor tinha uma pessoa, porque eram setores separados. Então e os funcionários na época, né, reclamavam, falando que a empresa não parecia uma empresa de tecnologia. Exato. E assim, a gente foi ver para pintar, e para pintar aquele prédio inteiro, a gente ia gastar uma fortuna. E o dono falou, não, eu não quero pintar, não tem. Tanto é que até hoje você passa lá, ele não foi pintado nem por dentro, nem por fora e tal. Então assim, era um prédio velho, um prédio já assim, uma casa bem antiga e tal. Então, assim, para reformar lá para nós não compensava. Aí nós achamos muito próximo, 1,5 quadra do lugar que a gente estava, esse local. Se você olhar de fora aqui, acho que nem tem uma foto de fora para mostrar para vocês, mas se você colocar de fora ali parece bem pequeno, porque é uma porta só. Né? Mas dentro é bem grande, né? Tem a escada que leva para o mezanino, então a sala é praticamente o dobro de tamanho. Mais a sala do lado, que não está Isso, e agora esse ano a gente abriu, né? Onde está aquele coffee ali escrito, a gente abriu agora uma porta e alugamos a sala do lado, onde está nosso refeitório, nossa cozinha aí, e a nossa área de atendimento, né? Então nós estamos com 8 pessoas ali na área de atendimento e implantação que foi para essa outra sala. Mas aí já veio com um visual mais moderno, um visual realmente de área de tecnologia e tal. Então assim, para o ambiente da empresa, para toda... Eu acho que a estrutura no geral assim foi um update legal que a gente conseguiu fazer aí. Eu gosto particularmente dessa sede aí, eu acho que ela é mais ampla, visualmente a gente tem uma maior aproximação de todos os setores. Mais unido, né? Então, assim, foi bem bacana essa visão aí. E você imaginava naquele começo que a KM se tornaria desse tamanho ou desse jeito? Algum dia você sonhou, nos seus sonhos? Sim, eu nunca pensei pequeno. Isso aí eu falo, nunca pensei pequeno. Hoje com quase 30 funcionários, né? É mais que 20, nós estamos com 29 pessoas na equipe aí e 300 clientes, né? Então, assim, a gente sempre quis ser alguma coisa de referência no mercado aí de coisa. Só que a pandemia nos proporcionou isso, né? A pandemia foi uma coisa muito triste, que deixou muita gente aí, perdeu entes queridos, perdeu muita coisa. Mas para a nossa área de tecnologia, eu acho que fez um diferencial muito grande, porque abriu porta, as pessoas entenderam que a gente consegue atender de fora, que a gente não precisa estar presencialmente. Então a gente era muito focado aqui, Apucarana, Arapongas. Tínhamos clientes em Curitiba, mas tínhamos que cheguei 2 a 3 vezes por mês para Curitiba, né? Assim, ia de bis? Não. Aí a gente já ia de carro. Vai economizar. A Ciabrim também é outro parceiraço nosso aí lá do começo da KM aí, então assim, acreditou na gente. Eles eram aqui de Arapongas, uma empresa de brinquedo, de madeira, mas Arapongas é a capital do moveleira, né? Muito móvel, então a concorrência para eles ali de mão de obra era muito grande, porque quem trabalhava com madeira tinha uma disputa intensa ali pelas empresas moveleiras, então eles perdiam muitos funcionários. E tiveram um apoio grande da Fazenda Rio Grande, lá da Prefeitura de Fazenda Rio Grande, ganharam um terreno grande lá, eles construíram e foram para lá, né? E acreditaram na gente desde o começo, o Vanderlei e a Eliane aí são parceiros nossos até hoje. Inclusive tem um vídeo, né? Temos um vídeo institucional, né, que ela fez para nós, muito né? Legal. Tive a oportunidade aí de entrar no
nas nossas redes sociais aí, vai poder encontrar o vídeo deles lá. Depois repostem essa semana de novo, pra gente relembrar aí quando sair o vídeo. Né? Coloque o link lá, para que o pessoal possa conhecê-los aí. São parceiros nossos, eles acreditaram. Então assim, o cliente mais longe que a gente tinha era Curitiba. E aí a pandemia veio, as pessoas entenderam e compreenderam que o remoto funciona, que dá para conversar por... As pessoas também investiram em ferramentas, né? Investiram em fone, investiram em coisas que não tinha isso. A pessoa não tinha a cultura de se investir nisso, né? E entenderam que era possível fazer remoto. Isso para nós foi o primeiro passo de um boom. Eu não vou falar que foi o boom, porque o boom, a que foi outra coisa que abriu a gente para fora do mercado também foram as feiras, né? Que acho que a gente vai falar daqui a pouco. Antes disso, né? Qual foi o momento em que você entendeu que o RP era especialista para confecção? Quando que começou isso? Né? Até é interessante dizer, né? A Cia Brinque é uma empresa de brinquedo, mas a gente atendia de tudo. A gente atende de tudo tudo. Atende porque né? a gente tem alguns. A gente atende de tudo, mas o nosso foco hoje, nosso produto ele é um produto muito versátil. Ele consegue, para a indústria de confecção, ele vai conseguir se configurar e trabalhar muito bem. Hoje nós atendemos aí pelo menos umas 10, 12 empresas de ramos diferentes, né? Digamos e atende assim. Bem. Atendemos sem problema nenhum. De química, a empresa de balão, né? Também parceiraço nosso aí. O seu Jorge, a Kátia, né? Alimentícia também. Produto, isso, alimentícia, química também. A gente tem clientes da área química. Então, assim, a gente tem vários clientes que usam o mesmo produto, usam o mesmo software e ele se configura para atender qualquer linha de indústria. Mas nós focamos na confecção. Por que a gente focou na confecção? Porque aí a gente entendeu que dar tiro para todo lado não acerta um alvo, né? A gente tem que se concentrar naquilo que a gente vai fazer. E o mercado foi se mostrando oportuno aí para que a empresa de uniforme, confecção no geral, hoje ainda mais focado em uniforme, o nosso nicho de propaganda aí é bem direcionado para o uniforme, porque a gente teve a oportunidade de ir para uma dessas feiras aí, viu que o mercado era efetivamente grande, bem grande, e também não uma decisão minha e do Marcos, não, uma decisão de toda a equipe, né? A gente sempre valorizou muito, aí escutou muito toda a equipe. O Alisson assumiu aí depois de 2001 aí o nosso comercial, nossa área comercial, e foi um dos percussores aí na área de não, vamos focar, 2021, vamos focar, né? Isso. Vamos focar, que a gente precisa focar para não perder a linha de trabalho, né? E tem feito a diferença aí no nosso dia a dia. Né? É isso aí. Essa é a foto da equipe quase atual aí, né? Já temos gente nova aí na nossa equipe que estão aí. Temos alguns colaboradores também que tiveram oportunidade em outros lugares e buscaram outras experiências, mas numa visão geral aí, essa é a nossa equipe aí que começou, pelo menos que começou 2026 aí, foi essa equipe. Né? Legal. Hoje tem pessoas novas que ainda não estão aí, mas... E o Marcos na TV ali, né? O Marcos, né? O Marcos é meu sócio, hoje ele... Por uma questão familiar aí, de oportunidade familiar, ele está morando nos Estados Unidos, né? Então ele está para lá. O dia que ele vier aqui, nós vamos fazer o KMCast com ele. Isso, vai fazer ou online, né? A internet proporciona aí, quem sabe. Vamos ver. Não seja um bate-papo geral aí, mesmo que for via Meet com o Marcos, aí acho que ele tem bastante coisa para colaborar também. Né? Com certeza. Mas bom, estamos aí. Antes da gente entrar no assunto feira, né, nós queremos pedir um negócio para quem tá... Pedir uma ajuda aí para quem tá assistindo. Vamos lá. Curta o vídeo. Vai lá, fala. Compartilha, comenta. Nos siga em todas as redes sociais, né, que é @KMSistema em todas as redes sociais. Instagram, TikTok, YouTube, tá? Isso mesmo. Beleza? Se inscreva no nosso canal KM Sistemas do YouTube. Ativa lá as notificações para ficar sabendo quando a gente soltar o nosso próximo episódio do KMCast, que vai ter, né? Vai. É isso que a gente precisa de você. Então, se não curtiu, vai lá embaixo, curte lá o vídeo para dar essa força pra gente. Isso, e quando escutar o sino tocar, né? Quem já conhece, quem segue as redes sociais da KM aí sabe que a gente tem o nosso sino lá, né? O sino eu falo que é o sino da esperança ali, o sino das coisas boas, né? O som do sino que traz para nós. E amanhã a gente vai tocar ele. Por causa do KMCast. Exatamente, né? Traz para nós aí. Amanhã entre nas nossas redes sociais aí, vejam o sino tocando do nosso KMCast, né? Acho importante falar que não é só um sino de conquistas de coisas materiais
né? Não é só quando a gente assina um contrato, não é só quando a gente fecha um cliente novo aí, ou quando a gente termina de atender um cliente, termina o sistema de implantação de um cliente que a gente toca o sino, né? Também é algo pessoal. Quando qualquer colaborador sente confortável, sente importante divulgar ou colocar algo para fora que ele conquistou, que ele fez de importante na vida aí, ele traz para nós e toca o sino dizendo que algo de bom aconteceu, né? Então, tocar de sino, quando vocês estiverem lá no Instagram da KM, nas nossas redes sociais, escutarem o sinozinho acontecendo, pode falar assim, ó, poxa, alguma coisa de bom aconteceu com alguém da KM. Isso é legal, isso é importante. Então ativa o sininho aí. Ativa o sininho. Então, vamos lá. Bom, e Carol, acho que agora entrando no assunto feira, né? Da onde surgiu esse assunto? Como foi que a KM aí se descobriu nas feiras? Foi como eu falei, né? A gente sempre oportuniza e deixa as portas abertas para que os nossos colaboradores façam parte do time, façam parte das decisões estratégicas da empresa, né? Nós tínhamos um colaborador, já não está mais com a gente, né? Está vivendo outras experiências profissionais aí, mas ele gostava muito de feira de anime, esse tipo de feira, então ele já tinha ido várias vezes para lá e ele sempre falava ali para nós, cara, vocês têm que ir para uma feira, vocês têm que ir para uma feira de tecnologia, vocês têm que ir para uma feira para conhecer e ver como é que é, porque isso faz a diferença, tal. Eu até vou usar o nome dele aqui, né, o Charles, ele que sempre foi o fomentador da gente ali, né, então. Aí, só que assim, eu tinha participado de algumas feiras de tecnologia com a Fujiwara, fui algumas vezes para visitar, mas eu achava assim um lugar onde eu não tinha certeza que eu ia encontrar os meus clientes lá. Eu ia encontrar meus concorrentes, cara, não meus clientes. Então, de certa forma, era algo que não me atraía como investimento, porque feira não é um investimento barato, né? Assim, para empresas do nosso porte aí, realmente tem que ser muito bem pensado, porque é um dinheiro alto aí que a gente tem que investir para poder participar e estar dentro dessas feiras. Mas por insistência dele, e por insistência da Milena também, a Milena que tá aí na foto, né? A Milena que... Ela era do comercial, Isso, né? Na época ela era do comercial. Ela falou, olha, pessoal, alguns clientes que eu estou contactando de Santa Catarina lá, estão falando que vai ter uma feira de Santa Catarina. E a gente já estava com o olhar focado para a indústria de confecção, para a indústria de uniforme. E essa feira é a maior feira da América Latina de confecção. Ela atrai o público de confecção. Aí eu falei, opa, aí pode fazer algum sentido, porque o meu público vai estar nessa feira, né? O meu público é a empresa de confecção. Eu, particularmente, nunca tinha visto ninguém falar que ia numa feira de tecnologia para comprar um software. Principalmente o público que a gente atende. O pessoal vai muito nessas feiras de tecnologia, mas para comprar um software específico, para um RP, por exemplo, nunca tinha visto falar. Agora assim, ó, poxa, quantos mil donos de empresa vão estar nessa feira, né? Isso foi o que levantou um alerta da gente aí. E foi a primeira feira logo após a pandemia, né? E a expectativa de público estava gigantesca para essa feira. Uhum. E nós falamos, vamos lá, mas fomos como visitante, né? Então criamos coragem, pegamos aqui um carro, fomos para lá, íamos para ficar um dia, acabamos ficando 3 dias lá na feira. Onde foi essa primeira feira? Em Blumenau, foi lá em Blumenau, né? A Febratex 2022 foi a primeira feira da Febratex depois da pandemia. E nesse ano a KM não teve stand não, lá. Nós fomos como visitante. Fomos lá para conhecer a feira, fomos como visitante. E a partir do momento que a gente entrou naquele pavilhão lá e viu o tamanho daquilo, a gente falou, não, nós precisamos fazer parte aqui. E assim, as coisas realmente parece que Deus foi colocando na nossa jornada lá, né? Uhum. Ele colocou lá para nós, encontramos um cliente nosso, até o dono da Milano, o Marcelo Gabardo, e ele falou, pô, vocês estão aqui, que legal, cadê o stand de vocês? Ele falou, Marcelo, a gente não tem stand, veio para conhecer. Ele falou, cara, vocês têm que estar numa feira dessa. E ele reforçou muito isso, o teu público-alvo tá aqui, cara. Eu vi milhares de empresários aqui que eu conheço, que eu sei que faz parte da indústria de confecção. O produto de vocês precisa estar aqui, o produto de vocês é bom, o Marcelo é um parceiraço nosso aí. É um cara que sempre valorizou e sempre apoiou e sempre usou o nosso tema de forma muito legal. Então eu acho que a KM fez a diferença na empresa deles também, né? Então ele falou, cara, teu produto precisa estar aqui porque mais pessoas precisam conhecer. Aquilo foi uma chama que acendeu ali pra gente, né? Então,
E sem falar conhecemos que, pessoas, vimos pessoas, marcamos, né, a Milena e o Aleison na época, eram os nossos SDRs ali, fizeram um trabalho fantástico ali para buscar, a Tayara também já estava como SDR nessa época, não, a Tayara acho que entrou depois, né, mas fizeram um trabalho fantástico de buscar o público que estava indo para a feira lá, e a gente, sem ter stand, marcamos uma reunião. Fizemos uma reunião de apresentação de sistema na mesa do restaurante do evento, cara. Assim, sabe? Poxa. Aí, assim, encontramos clientes que já tinham recém-fechado com a gente, criou uma conexão muito legal. Uma conexão muito legal, né? E tivemos a certeza que na próxima a gente estaria lá. Daí, até antes disso, a gente foi para a Americana, né? O grupo Febratex, eles fazem várias feiras. E a gente foi fazer meio que um teste, né? Na Tecnotextil. Tecnotextil em Americana, né? Teste. E a gente foi para Americana, daí em 2023. Foi em 2023. Em 2023 a gente foi para Americana. Acho que tem foto aí da 2023? Lá. Isso lá, 2023. Aí nós montamos nosso stand. Era um standzinho pequenininho, apertadinho. Né? Aí isso lá já. Aí já a Tayara tava com a gente. E eu posso falar para vocês assim que nós, no final da feira, né, o pessoal da própria Febratex falou que foi um dos stands mais visitados, né? As meninas ali incansavelmente na porta, trazendo as pessoas para dentro, e nós ali incansavelmente apresentando, né? E a gente apresentou o sistema, a gente apresentava o sistema ali. As pessoas iam lá e realmente conseguiam conhecer e ver nosso produto, né? E assim, para nós ali foi, feira agora faz parte da vida da KM, a gente vai estar nas próximas, certamente. E aí depois, em 2024, fomos para a Febratex, né? Aí participando realmente da feira com um stand, né, na Febratex. Dessa vez com o stand, mas a gente já tinha tido stand em Americana, né? Na Tecnotextil, mas aí depois na Febratex já com o nosso stand lá, com a equipe maior já. Né? Aí foi um sucesso realmente, aí muitos clientes foram nos visitar, entendeu? Então a gente teve a oportunidade, clientes que a gente só conhecia online, que só tinha tido o processo de implantação online, foram lá pessoalmente, tomar um café com a gente, conhecer, né? Trocar aquele olhar que eu acho que é muito importante aí com os clientes. Então foi muito bacana. E o que você esperava da feira e quais foram os resultados que a feira trouxe aí para a KM? A expectativa na feira era fechar negócio, mas com aquele receio, com aquele medo de estar lá, de investimento, de não dar certo, de saber que tínhamos, ali sim, né, nós temos vários concorrentes que estão lá, grandes concorrentes, empresas grandes, com stands muito mais chiques, muito mais modernos, né, então na nossa primeira vez lá dava um frio na barriga, a gente falava, poxa, nosso stand é tão simples ali, será que a galera vai entender qual que é o nosso produto, entender nosso foco? E hoje a gente entende e enxerga que o stand, da forma que ele é o nosso, a gente não pretende mudar. Por mais que a gente consiga aí ter experiência em feira e ter como investir, a gente entende que o confeccionista ali, ele precisa olhar e falar assim, cara, eu tô em casa, eu não quero um lugar chique com um monte de LED, luz e não sei o quê, e aquela coisa toda tecnológica, mas na hora que ele senta para conversar, ele não tem o olhar, né? Ele não tem aquela pegada de ser alguém que é de dentro da confecção, que está sentado lá, que sabe o que é uma dificuldade que é ter o teu PCP, a dificuldade que é ter o teu terceiro ali, dificuldade que é encher uma van, ou encher uma Fiorino de coisa, ter que sair e entregar. O próprio dono da empresa às vezes tem que fazer esse trabalho de buscar e voltar e correr atrás de tudo aquilo, né? E a gente quer essa proximidade. Então, o nosso stand ele é simples, ele é minimalista, vamos dizer assim, porque o nosso sistema não é minimalista, mas a gente quer estar próximo, né? Baixo no sentido de não criar um degrau entre os nossos técnicos, entre os nossos colaboradores da KM com os nossos clientes ali, né? Tanto que a apresentação ela não é técnica, né? Exatamente. Ela é uma apresentação prática ali do negócio, focada realmente na confecção. Né? Exatamente. Né? Então, fica a dica aí, né? Agora estaremos esse ano em 2 feiras, né? Na Grashtex, no próximo mês. Vamos estar lá de 14 a 17 de abril, lá na Grashtex. Inclusive com essas camisetas. Exatamente, ó. Estamos aí, né? Que foi aí, ó, especialmente feita para feira, né? Vamos estar lá, trazendo aí para
um público diferente, um público lá do Nordeste, que a gente tem certeza que lá o polo de Caruaru lá é gigantesco na área de confecção. O que você espera dessa feira, Carol? Olha, eu acredito que seja um público um pouco diferente do público que a gente vai encontrar aqui na Febratex. Claro que vem gente do Brasil inteiro ali na Febratex, vem gente de todos os lugares, mas eu acredito que nós lançamos esse ano, né, na verdade o ano passado, mas mais fortemente esse ano, um produto chamado Mentor Soft Web, que ele é um produto para aquela empresa familiar, onde eu tenho 3, 4 usuários dentro da minha confecção e preciso fazer a gestão dos meus terceiros. É o cara que pega a Fiorino para levar as coisas, é o cara que volta para fazer as coisas. E eu acredito que o polo de Caruaru lá tem sim grandes empresas de confecção e tem empresas que são muito fortes no mercado aí, que a gente vai conseguir atender também com o nosso software que é o Mentor, né? Mas a gente vai ter um público diferenciado que vai atrair mais voltado para o nosso Mentor Soft Web aí, que é um produto que está chegando para atender esse público que a gente não conseguia atender com o Mentor, né? O Mentor ele é um software mais robusto, onde eu preciso ter mais pessoas operando, eu preciso ter mais gente fazendo a gestão, né? Claro que ele me devolve muito mais informação, ele me dá uma gestão muito mais ampla do negócio. Mas o Mentor Soft Web ele é focado para aquelas empresas que são de porte menor, mas precisam de controle, precisam de gestão igual qualquer outra empresa. Então a gente está com esse produto aí para oferecer e é esse público que a gente entende e certamente vai vir a mais do que o público normal da KM que vai estar lá também, né? Então é um novo público que a gente vai poder trazer para nossa carteira aí, para nossa família KM aí dentro, certo? Sim. E eu acho que falando um pouquinho também sobre resultados da feira, né? Você comentou sobre a gente esperava negócios, fechamentos, né? Mas mais do que isso, a feira é muito mais conexão, né? Sim, conhecer. Sim. Então, assim, se você quer conhecer o nosso software, quer conhecer o Mentor Web ou o Mentor Soft ERP, vem com a gente nas feiras, venha conhecer sem compromisso nenhum, venha conhecer na prática como a gente faz com os nossos mais de 200 clientes aí, né? Mais de 250 clientes, conhecer na prática como a gente faz isso, né? Sem compromisso. Mas óbvio que se fizer sentido para você, com certeza a gente vai estar te indicando aí a utilização do nosso software, né? Exatamente. E fica aí já aquela situação, né? Aqueles que quiserem participar da Agreshtex, entre em contato com a nossa equipe comercial aqui, solicita a credencial VIP, né? Fala, olha, eu vim para a KM, gostaria de ganhar, mesmo que não for nosso cliente, não tem problema. Eu vou para a feira e gostaria de ser... credencial VIP lá para entrar na feira, fale com a nossa equipe, a gente vai providenciar para vocês, passe lá no nosso stand, tomar uma água, tomar um café com a gente e certamente conhecer o nosso produto, se não for no momento agora, no futuro aí que vocês precisarem, tenho certeza que nós vamos surpreender vocês de forma significativa quando a gente vai mostrar e conversar sobre confecção. Eu acho que isso é importante, né? Quando a gente conversar sobre confecção, quando essa conexão acontecer, tenho certeza que você vai entender que o nosso produto é diferenciado hoje no mercado aí. Não é um software, não é um RP comum aí que você encontra no mercado, não. Não é. Essa conversa que RP é tudo igual, não é. Eu garanto para vocês que o nosso tem um diferencial aí que faz acontecer. Porque a gente é especialista em confecção. Exatamente, exatamente. Vamos estar lá do lado da Audaces, né? Então acho que a Audaces aí é um grupo que todo mundo vai, né? No stand da Audaces aí. Referência, né? Então nós vamos estar do ladinho deles lá. Então aproveita e dá uma espiadinha, passa lá, né? Nós vamos estar com uma promoção especial de feira aí. Não vou anunciar agora para não estragar a surpresa, mas teremos um preço diferenciado aí para os clientes que nos visitarem pessoalmente lá na feira, né? É isso aí. Bom, eu acho que é isso, né? Para esse primeiro episódio aí, acho que foi muito legal. Muito bom. Vamos depois fazer um outro na volta da feira, né? Podemos falar da feira, como foi. Como é que foi. Isso. Trazer outras pessoas também que participaram da feira. Isso, a equipe toda. Eu acho que seria legal. Vamos fazer bom assim. Mesmo. Bom, agradecer então, Carol, obrigado por participar aí do nosso KMcast, nosso primeiro episódio. Né, esperamos aí prosseguir com o projeto e trazer muita informação. Muito legal, acho que conhecer a história, coisas que eu também não conhecia, por mais tempo que tenha da KM. Eu conhecendo ele há mais de 4 anos, não sabia do Carlos Carol, né? Que era só Carol e depois ele colocou o nome de Carlos. Bacana, eu que agradeço aí, tá aqui, né? Agradeço vocês pela iniciativa, por estar fazendo isso aí para a nossa empresa, né? Bacana. E já adiantar aí, tem alguns parceiros que a gente vai estar convidando para estar aqui, né? Temos aí alguns
Alguns parceiros muito próximos aí da KM, que fazem a diferença no mercado aí também, né? Vamos pedir pro pessoal o seguinte, ó. Curtir o nosso vídeo, compartilhar com o pessoal da confecção ou com o pessoal de outras áreas também, certo? E eu vou pedir também pro pessoal comentar aqui embaixo no vídeo quem você gostaria que a gente trouxesse aqui no KMcast. Seja funcionário, quer conhecer, de repente, eu gostaria que tal funcionário aí da KM participasse, fizesse um KMcast com ele. Nós vamos trazer aqui, vamos conhecer a história da pessoa, da função, enfim. Então, curte, compartilha, ativa o sininho lá, se inscreva no canal e ative o sininho para ser notificado quando sair novos episódios do KMcast. É isso. É isso. Obrigado, Carol. Beleza? Tá? Valeu, obrigado, gente. Valeu, Até gente. mais. Falou. Valeu, Até valeu. mais. Até mais. Parabéns, parabéns. Ai, Valeu, parabéns. senhor. Demais, filhão.